É simples e nem precisa fazer portabilidade. CBN, Café com Política. 10h41, Bruno Silva, bom dia, como estão as coisas por aí, tudo bem? Olá, muito bom dia, Guilherme, bom dia, Sandra também. Bom por aqui dia. tudo certo, bom dia ao nosso querido ouvinte, espero que esteja tudo bem com ele por aí também. Bom, Bruno, a gente sempre vem falando nas últimas semanas, né, como estava calma a Câmara aqui de Campinas, só que agora a gente tem um pouquinho de agitação por conta dessa apresentação que aconteceu aqui do distrito de Barão Geraldo, que conteve ali cenas, né, de uma encenação com simulação de atos sexuais, enfim, isso acabou gerando uma grande repercussão. A prefeitura até implantou um sistema de classificação indicativa depois disso, mas esse evento recebeu verbas públicas por meio de emendas impositivas de autoria da vereadora Paula Miguel do PT, que se manifestou dizendo que não tinha conhecimento desse teor ali nessa apresentação, mas independente disso, o vereador Nelson Ozer do PSD protocolou um pedido de comissão processante contra a vereadora Paola Miguel. Então ele deve ser votado hoje. Caso estejam presentes os 33 vereadores, é necessário que 17 deles votem pela abertura para isso continuar tramitando ali. Se forem 20 presentes, bastam 11 votos. Enfim, precisa da maioria simples. Mas também é importante ressaltar, né, que diante desse caso, a vereadora Paula Miguel e a bancada da esquerda estão se movimentando nas redes. A Guida Calisto também do PT, o Cecílio Santos também do PT e o Paulo Búfalo do PSOL chamaram a militância para uma manifestação marcada a partir das 5 da tarde de hoje e que vai prosseguir ainda durante o início da sessão que está marcada para as 6 da tarde. Então a gente deve ter uma tarde, final de tarde, início de noite, movimentados na Câmara de Campinas, Bruno. É para tanto, Bruno? Pois é, boa pergunta, gente. Eu acho que a Sandra colocou também uma questão interessante. Será que é para tanto? Veja, eu acho que tem aí pelo menos duas, para não falar 3 dimensões diferentes, viu, Guilherme? Vou tentar desenhar aqui e deixar bem claro para o nosso querido ouvinte. Primeira delas, o ato em si, né, a apresentação em si e os problemas, a gente comentou ainda ontem, né? Acredito que a adoção de uma classificação etária, né, e até mesmo pensar num tipo de mecanismo punitivo ou de correção para que isso não aconteça futuramente é extremamente louvável, acho que faz parte mesmo. O poder público tem que tomar, obviamente, esse cuidado sob pena de depois não ter dores de cabeças maiores lá na frente. Então, isso é o primeiro assunto, acho que é o ponto. Agora, fazer uma abertura de um processo, uma comissão processante com vistas, no limite, caçar mandato em função disso, aí já é forçar um pouco mais a amizade, né? Mas não está fora do contexto, Guilherme, né, Sandra, queridos ouvintes, não está fora desse contexto de disputa de polarização política que, de alguma forma, os atores políticos tentam imprimir em Campinas pensando nas eleições de 2024, né, gente? A gente não pode desconsiderar isso. Então é aquela história. Se você agora minimamente pisar fora da faixa, né, para usar uma expressão popular, você vai dar margem para que haja uma reação, por vezes até desproporcional do outro lado. Com qual objetivo? Com o objetivo de nutrir isso politicamente e, de alguma forma, gerar aí desestabilização, gerar contestação em relação às atividades como um todo e tentar trazer essa narrativa a favor do governo. Então, acho que esse é o ponto principal e quando o vereador sinaliza para isso, é isso que está em causa, né? Eles estão querendo, de alguma forma, polemizar para gerar desgaste político, não só na vereadora, mas em todo o comportamento da oposição, vamos dizer assim, que vai acabar, de algum modo, abraçando a vereadora, né? Independente dos posicionamentos pessoais, né, ou até mesmo particulares de cada parlamentar, mas vai acabar abraçando a vereadora sob essa lógica, né, de que estaria ali tendo uma espécie de perseguição política ou de embate político para pouca coisa. Aquela história, dando um tiro de canhão em mosca, né, na realidade. Então, acho que isso tende a escalar sim, a julgar pelo comportamento da base, né, do que a gente acompanha na Câmara de Campinas, pode até vir a abrir a comissão. Agora, caçar o mandato sob essa alegação, particularmente, já acho bem mais difícil, bem mais complexo e daria margem, inclusive, para questionamento judicial, porque a própria vereadora afirmou que, falou, olha, eu destinei a verba, destinei o recurso, tendo em vista a dimensão cultural. Mas eu não tinha plena clareza, né, exatamente de que tipo de apresentação, com que formato, de como isso seria. E, de algum modo, isso é responsabilidade da secretaria também, que acabou aprovando a programação. Porque vamos lembrar que o recurso vem de uma emenda impositiva da parlamentar, mas a organização e o gerenciamento está sob a responsabilidade da Secretaria de Cultura de Campinas, né? Um outro tema também para discussão hoje é em relação à regulamentação das horas extras dos profissionais da rede Mário Gatti.
A gente lembra aqui que o sindicato, né, afirmou que a proposta vem desvalorizando as horas complementares, né, tirando o direito de alguns profissionais em relação às horas extras. Já houve um protesto dos próprios envolvidos na primeira votação há 2 semanas, né, os servidores, desculpa, que foram ao plenário para protestar contra esse projeto. Podemos ter isso novamente, Bruno. Podemos, viu, Sandra? Mas vou fazer uma aposta aqui. Eu sei que se tratando de política a gente tem que tomar muito cuidado, né? Vamos fazer determinadas apostas, mas a julgar pelo clima mais assodado como um todo, pode ser que nem sequer a pauta do dia consiga ser realmente executada e chegar nas votações. A depender de como essa situação, né, envolvendo aí a discussão, a votação em si, do caso da possibilidade de construção de uma comissão parlamentar aí para poder averiguar o comportamento da vereadora, pode ser que isso escale para outro ambiente dentro da Câmara, haja às vezes suspensão de sessão, porque a gente sabe que diante desse clima dividido, diante desse clima cindido, pode ser que acabe nem chegando lá. Mas o tema em si é um tema importante, é um assunto que é ao mesmo tempo delicado, envolve aí uma dimensão de recursos. O poder público precisa ter clareza também dos impactos, mas, claro, os servidores, nesse momento, vão aproveitar até em função do clima político para poder pressionar e ver se conseguem ter garantido ali os seus direitos, né? Então, acho que se chegar uma decisão de plenário, pode gerar mais tensão ainda. E talvez, a depender do andar da carruagem na sessão de hoje, pode ser que isso venha a ser colocado em outro momento para não gerar mais conflito político ainda. O que seria ótimo, então, para o sindicato, porque já havia pedido... O que seria ótimo para o sindicato, exatamente. Que a prefeitura retirasse esse projeto, né, o que não tinha acontecido até então. Vamos acompanhar. Exatamente. O clima vai ser hoje, gente, tenso, né? Para todo mundo que estiver acompanhando a sessão da Câmara de Campinas, promete ser tenso, né? Salvo engano da minha parte, que os parlamentares, né, tenham algum tipo de entendimento prévio, que não parece diante dessa situação. Ô Bruno, aproveitando ainda a sua participação, queria um comentário a respeito, né, do Senado ter dado o recado ao STF, né, aprovou a criminalização das drogas, virou uma disputa política, né, mas que tem uns impactos sociais. Que pode ter efeito nulo e que pode acabar de novo no Supremo. Essa que é a grande contradição da história toda, né, Sandra? Porque vamos pensar o seguinte, o que o Senado fez? O Senado, em nítida resposta, a partir do projeto do Rodrigo Pacheco, acabou indo em linha contrária daquilo que vem sendo o voto dado por parte do STF, no que diz respeito ao entendimento ali do porte, né, da droga como um todo, né, e consequentemente o seu uso pessoal e tudo mais. Então, qual é o entendimento do STF, né? Essa questão do porte, consumo próprio e tudo mais não seria criminalizado, para trazer de maneira bem simples para o nosso ouvinte. Ao passo em que o Senado está tendo um entendimento, através da aprovação da PEC, de que há criminalização independente da quantidade que esteja sendo portada como um todo. E caberia, inclusive, ao policial determinar ali no alto, né, de quando pegasse, vamos dizer assim, alguém portando, qual o encaminhamento que se daria na sequência, inclusive por emenda de último momento do senador Rogério Marinho, né, do PL do Rio Grande do Norte. Então, o que acaba acontecendo? Você tem uma situação onde o Senado está mostrando que está em linha contrária ao Supremo Tribunal Federal, está respondendo ao fato do STF decidir sobre algo que tem amplo impacto na sociedade, está dentro da preferência política de muitos dos senadores que sinalizam para suas bases de sustentação política, ao mesmo tempo que sinalizam para o Supremo que não estão contentes com a sua atuação, mas criam um imbróglio. Por quê? Primeiro, tem que passar na Câmara dos Deputados e ver como é que esse projeto vai e não vai passar na Câmara dos Deputados. E segundo, em se tratando dessa PEC ser aprovada à luz do que o Supremo está debatendo, esse assunto pode vir a cair de novo no colo do Supremo Tribunal Federal, percebe? Em função de eventual judicialização que pode sofrer lá na frente, por exemplo, no que diz respeito à relativização da interpretação sobre o que seria uma quantidade significativa ou não, né, ou como isso ficaria à luz de uma decisão do Supremo e depois de uma nova PEC, né? Então essa operacionalização acaba sendo complexa, o que me leva a crer, de algum modo, que faltou combinar com os russos, né? Ou seja, faltou todo mundo sentar e combinar qual vai ser o tipo de direcionamento a ser dado, e isso me parece muito mais uma rusga que, de alguma forma, o Senado bate a mão na mesa e diz: Supremo, preste atenção, porque nós também estamos no jogo. E o Supremo, ao mesmo tempo, olha para o Senado e diz: pois então façam isso dentro do horizonte da política e não judicializando e jogando para o nosso colo decidir. Bruno, obrigada pelos comentários, pela análise, e te esperamos amanhã. Combinadíssimo, gente. Um grande abraço, Sandra, Guilherme, os nossos queridos ouvintes. Sigamos aí tomando mais umas boas doses de café e de olho na política, em Campinas promete, hein? Amanhã a gente volta comentando. Um abraço.
CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado.